Tá começando mais um vídeo no canal do Batendo Roda. Nunca provaram nada contra mim. Rapaziada, homenageando o Fara de Cobertura, tô com a camisa aqui do craque Daniel. E tá começando mais um vídeo no canal Batendo Roda para falar, obviamente, do GP de Silverstone, o GP da Inglaterra vencido por Charles Leclerc, piloto da Ferrari que ressurge como uma fênix e vence sua primeira em 2026. E abandono de Kimi Antonelli, que deixa o campeonato pegando fogo. Então, sem mais delongas, bora pra vinheta, acelera comigo. Bora lá então, rapaziada, vamos falar aí de tudo que aconteceu no GP da Inglaterra. Como vocês sabem, no sábado, Andrea Kimi Antonelli cravou a pole position e a largar na primeira posição, seguido por Charles Leclerc, que foi o segundo, Lewis Hamilton era o terceiro. Então assim, parecia que tudo se encaminhava para uma vitória do Kimi Antonelli, mas claro, a Ferrari estava lá como segunda equipe, segunda força, e que poderia fazer frente. E todos apostavam que o maior competidor, o maior desafiador do Kimi nessa prova seria o Lewis Hamilton, não só por correr em casa, uma pista que o Lewis tem 10 vitórias, mas também pela boa toada que ele vem encontrando aí no campeonato, né? Uma boa sequência, indo melhor que o seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc. Mas não foi isso que aconteceu. Logo no sábado, o Leclerc já conseguiu largar à frente do Lewis, né? Fez o segundo tempo na classificação, diferentemente do Lewis, que fez o terceiro tempo. E logo na largada, o Leclerc já assumiu a ponta. É fato também que o Lewis também passou o Kimi Antonelli na largada. O Antonelli que vem tendo problemas com o seu sistema de largada, né? Não vem fazendo boas largadas durante a temporada. A Mercedes tem um problema ali meio crônico com isso. E o Leclerc fez uma largada bastante agressiva, assumiu a ponta e deixou o Lewis e o Antonelli duelando ali pela segunda colocação, o Antonelli tentando se aproximar e fazer a ultrapassagem. Isso levou algum tempo até que o Antonelli de fato conseguisse fazer a ultrapassagem e assumir o segundo posto. Mas dentro disso, o Leclerc foi abrindo e aí conseguiu manter uma margem de segurança ali basicamente entre os 4 segundos e meio, que dificilmente ela ia caindo, né? O Leclerc conseguiu ter essa margem de segurança e fazer uma corrida muito boa, muito consistente, com um ritmo muito forte até aquele momento. Corrida foi se desenvolvendo, né? Foi acontecendo e alguns problemas começaram a acontecer. Por exemplo, George Russell. Parecia que nada ia dar certo para ele nesse final de semana. Já mais para frente a gente vai ver que na verdade foi o oposto, mas o George Russell teve um pneu furado, teve que parar nos boxes para trocar, né? Então ali já teve uma complicação para ele, isso sem falar do Oscar Piastri da McLaren, que logo no início da prova, provavelmente com um toque com o seu companheiro de equipe Lando Norris, já teve que também fazer uma parada nos boxes que não estava prevista logo no início da corrida, ali na primeira e segunda volta, o que já estragou o final de semana do Oscar Piastri, né, e prejudicou bastante o final de semana da McLaren. Apesar do Lando Norris, no final das contas, ter conseguido um surpreendente quarto lugar, e eu digo surpreendente porque a McLaren não tinha ritmo nesse final de semana, estava pior que a Red Bull e a tendência ali era um sétimo, oitava posição ali, sexto, sétimo no muito, mas o Piastri já teve problema logo no começo e o Lando Norris acabou arrancando um quarto lugar que foi assim muito bom para a McLaren, que não vem bem, né? A McLaren está com bastante dificuldade de chegar nas equipes da frente, principalmente, obviamente, a Mercedes e a Ferrari, né? E a McLaren está ficando para trás e praticamente dando adeus aí a disputa do campeonato, tá com uma diferença de pontos assim bastante considerável. Não tá fácil a vida pro lado dos papaya, né? E vamos ver como que vai aí se desenvolver as próximas corridas e principalmente depois para a parada das férias, né? As férias ali do meio do ano. Vamos ver, né? Tem mais 2 corridas aí, o GP de Spa e o GP da Hungria. Vamos ver o que acontece aí com a McLaren. E ali no final do primeiro stint, assim, da maioria dos pilotos, né? Porque o Kimi Antonelli fez um primeiro stint assim gigantesco, parecia que não ia parar nunca, né?
começou a cair essa diferença entre o Leclerc e o Antonelli. Chegou a chegar, se não me engano, chegou a 2,5 segundos essa diferença do primeiro stint. Então a Ferrari decide parar o Leclerc para colocar pneus novos, né? E pneus de uma gama mais macia. Apesar que não, na verdade, desculpa, falei errado. Na verdade, o Leclerc larga de médios e depois troca para o pneu duro, né? Para fazer apenas uma parada e chegar até o final da prova. Então, na verdade, ele foi para uma gama mais dura, mas com pneus novos, né? Com rendimento melhor, que faria com que ele tivesse uma performance ali no segundo stint que já vinha caindo e ele conseguisse retomar o bom ritmo que ele vinha tendo até então. E aí então, quando o Antonelli finalmente para, ele volta de pneu macio, né, para realmente ir buscar o Charles Leclerc, né? E a diferença começa a cair bruscamente. Tava tudo se desenhando para uma vitória do Antonelli, porque ele vinha tirando praticamente 1 segundo por volta. Ele fatalmente ia chegar no Leclerc, né, e ia conseguir passar até com certa facilidade e conseguir a vitória em Silverstone. Só que aí entra um dos pontos cruciais que vem acontecendo, principalmente nesse último recorte de temporada, que é a confiabilidade da Mercedes. A Mercedes vem abrindo o bico, vem tendo problemas de confiabilidade, vem tendo problemas do carro, abandonos, né? É o segundo abandono do Antonelli. Na verdade, ele não abandonou porque ele conseguiu ainda ficar na pista, mas aí ele começou a exceder o limite do traçado, o limite de pista por diversas vezes, ainda tomou 5 segundos de punição. E com o safety car ali da prova que a gente vai falar mais pra frente, o safety car que terminou a corrida, ele saiu para fora dos pontos, então ele saiu zerado, né? Então teve esse problema, o Antonelli ele ataca uma zebra e aí alguma peça se solta e gruda na asa dianteira ali, foi bem estranho, foi bem... podemos dizer assim, algo que não é normal de acontecer, porque ele não montou na zebra, né? Foi uma passada, uma tacada de zebra, mas realmente a Mercedes tem tido problemas ali de confiabilidade com o carro, né? E aí o Antonelli começa a perder rendimento, vai indo lá para trás, tem que parar no box, para de novo, tenta se manter na pista e a corrida vai para o saco e se desenha para o Charles Leclerc, ele que não é um piloto que costuma ter sorte, dessa vez teve, ele já vinha fazendo um corridaço, mas como eu falei, provavelmente o Antonelli iria passá-lo e ele ia ficar com a segunda colocação. Mas aí, num golpe de sorte, a corrida se apresenta para ele. Mas ainda teremos mais uma questão na corrida. Antes de falar dessa última questão da corrida, vamos falar também do pega, né, ali pelo pódio, né, Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, teve boas ultrapassagens ali. É também fato que muita gente reclamou que nessas pistas de alta velocidade as ultrapassagens ficam artificiais, ficam fake, é só apertar o botão. A gente viu também o botão de ultrapassagem, né, a gente viu também o Alonso falando isso, que é só ali nas retas, é só apertar o botão de ultrapassagem que você vai conseguir passar e etc. Mas fato é que tivemos boas brigas ali pelo pódio entre esses 3 pilotos que eu citei. Mas no final da prova, faltando 5 voltas, Max Verstappen, que tentava buscar o Lewis Hamilton ali na segunda colocação para tentar ali o segundo posto, ele roda e bate. Max Verstappen estava fora da prova e então entra o safety car. Ok, o safety car entra, a Ferrari já chama Charles Leclerc e Lewis Hamilton para os boxes, eles colocam um pneu macio para ter um rendimento maior. O Charles Leclerc volta na primeira colocação, porque ele tinha ali 20 segundos de vantagem para o Lewis Hamilton. O Hamilton entra e volta em terceiro. Ao invés de voltar na segunda colocação, ele por um pouquinho voltou atrás do Russell, que naquele momento era o segundo colocado. O safety car estava na pista, o carro do Verstappen estava sendo retirado e ali a área de escape, o guarda-reio ali, os pneus iam ser recolocados. E a expectativa é que tivesse pelo menos ali umas 2 voltas com bandeira verde e que os pilotos pudessem brigar, né? Pelo menos 2 voltas com bandeira verde. Só que não é o que acontece. Primeiro, né, o safety car chega na penúltima volta ainda em vigor, né, ele ainda ali na frente, ele consegue reorganizar o pelotão. Os pilotos que tinham tomado uma volta vão ultrapassando ali os pilotos da frente para se recolocar no lugar devido, né, para reorganizar o pelotão
como eu falei, só que aí, faltando uma volta, aparece ali na transmissão que o safety car vai sair e teremos pelo menos uma volta para a disputa, né? Porque o Lewis Hamilton fatalmente ia passar o George Russell, que estava com pneus duros e gastos, ali de mais de 10 voltas, 15 voltas, não me lembro agora ao certo, e o Lewis Hamilton com pneu novo, né? Pneu novo de 4 voltas e ainda algumas delas em safety car, então fatalmente ele ia passar o George Russell. Não ia dar para brigar pela vitória, porque por mais que ele conseguisse ultrapassar o George Russell com certa facilidade, ele ia perder algum tempo ali. O Leclerc também estava com pneus macios novos, né? Faltando uma volta, não ia dar para pegar o Leclerc, mas o Lewis ia conseguir ser o segundo colocado, que para ele no campeonato são pontos valiosos, né? Agora a gente não consegue ver isso com tanta naturalidade ou de uma forma mais clara. Mas isso no final do campeonato, no final da temporada, esses pontos podem fazer falta, a gente não sabe, né? Então nunca é bom você perder esses pontos ainda por conta de um safety car que deveria ter saído. A corrida terminar em safety car foi assim algo assim broxante, um anticlímax realmente. O GP com o maior público da história da Fórmula 1 foi esse final de semana, esse domingo em Silverstone, mais de 560 mil pessoas. Então, assim, terminar dessa forma realmente não foi bom. Mas fato é que o Charles Leclerc venceu, ele venceria fatalmente de qualquer maneira, o safety car saindo ou não, mas venceu, mas não foi da forma que ele queria, assim, né, terminar realmente com um safety car, mas a verdade é que ele não estava nem aí, comemorou bastante o ressurgimento para o Leclerc, que não vinha numa boa fase, e agora ele que teve ali, a partir do sábado na classificação, ele resolveu com base no feeling dele, com base nos instintos dele e confiando na sua forma de pilotar, que a gente sabe que a guiada do Leclerc é bastante agressiva, né? O Lewis já tem uma tocada mais tranquila e o Leclerc tem uma tocada mais agressiva, né? E o Leclerc, ele ajustou o carro, as configurações da sua Ferrari para realmente ter o carro na mão, né, e conseguir extrair o limite realmente desse carro, e deu certo, classificou na frente do Lewis Hamilton e venceu a corrida no domingo. Grande final de semana do Charles Leclerc, que ressurge e entra na briga do campeonato, porque para mim vai ficar entre esses quatro, né? Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Tem ainda mais de 300 pontos aí para serem disputados, então muita água para rolar por debaixo dessa ponte, tudo pode acontecer. Então é isso, rapaziada, esse foi o panorama geral do GP da Inglaterra, tá? Vencido pelo Leclerc. Antonelli abandona, o campeonato pega fogo agora, distâncias mais curtas entre o Antonelli e seus concorrentes, e agora, daqui exatos 12 dias, podemos dizer assim, 12 dias começa o GP da Bélgica. Então esse final de semana não teremos corrida, no próximo o GP de Spa-Francorchamps, uma corrida também lendária do calendário da Fórmula 1, e vamos ver o que vai acontecer. A Ferrari está encurtando essa distância, não só tecnicamente, como também por problemas de confiabilidade, como eu citei anteriormente. A Mercedes está dando brecha e está deixando a Ferrari chegar. Então, pra gente é maravilhoso que o campeonato pegue fogo mesmo. Tá bom, rapaziada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal, obviamente. Compartilha com os amigos, beleza? E é isso aí, rapaziada. A gente volta então pro GP de Spa-Francorchamps na Bélgica, beleza? Um forte abraço, rapaziada. Até a próxima.